dia. A paz do Senhor, amém, amados? Eu louvo a Deus por estar aqui a terceira vez nessa casa. Na primeira eu estive pregando, na segunda eu vim acompanhando a pastora Cristiane. E pelo convite da nossa amada Regiane, né, nossa amiga que Deus tem nos dado. E eu louvo a Deus por estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Fernanda Souza, congrego ali na Assembleia de Deus, Ministério Praça Seca, apenas 24 anos, amados, no mesmo lugar, desde que eu me converti. Quero passar aqui nas mãos da Patrícia, a pastora Patrícia, né? Da última vez eu dei para o bispo, né? E dessa vez eu estou dando para o casal, tá bem? Vem cá, minha amada. Pastor Júnior Olímpio, que tem sido uma benção aí, tem me intercedido pela minha vida, e eu sei que a bênção sempre é pelo casal. Que o Senhor te abençoe, viu? Amém, amados? Vamos abrir nossas Bíblias, eu já recebi muito nessa manhã. Vocês notaram que quase não teve louvor, né? Deus hoje quer deixar a gente sair aqui bem gordinho. O Senhor falou bastante nessa manhã. Falou através da serva dele, ali a pastora Patrícia, aonde disse que a beleza não é o principal, mas sim o temor a Deus. E quem teme a Deus será honrada. Você quer ser honrada? Você quer ser valorizada? Você quer ser amada? Tema a Deus. Já foi falado isso aqui, né? Veio falando ali com a Barbinha, nossa amiga, falo assim por causa do carinho que a gente tem, né? Simplesmente para você não olhar a circunstância, o que ele está fazendo hoje, mas o que ele está fazendo você vai entender daqui a pouquinho. E vem falando através da minha amiga, né? Simplesmente que é um versículo que está no meu livro, que eu amo muito. Se te fadigas correndo com o homem que vai a pé, como competirá com o cavalo? Né? Se você está fadigado já com os homens que estão a pé, você não vai conseguir competir com aquilo que ele quer que você compete. E aí Deus usou o pastor lá, né? Lá do Nordeste, que eu assisti, viu sua live? Eu assisti o senhor pregando, e eu vou falar. Quinta-feira passada eu estava pregando sobre essa passagem, né, amada? Lá na igreja da mãe da pastora Helena Raquel. Não nesse contexto, mas bem parecido. E Deus sabe como faz, né? Ele não me deu essa palavra nessa manhã. Ele me deu uma outra palavra que se encontra em 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 2. Mas, missionária Fernanda, o tema da campanha é dentro de Jeremias. Calma que você vai entender no finalzinho da mensagem o que Deus quer falar conosco. Amém? 2 Samuel, capítulo 6. Quero aqui externar a minha alegria de estar nessa casa. Agradecer o bispo Edinaldo Silva por essa confiança. O nosso pastor Júnior Olímpio por essa confiança. E eu louvo a Deus, mais uma vez, estarmos aqui. Diz assim a palavra do Senhor. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e o levaram da casa de Abinadab, e guiavam o carro. Desculpa, amados. Que está em Geba, e Uzá e Aioa, filho de Abinadab, guiavam um carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltério,
com tamborins e com pandeiro e com símbolo, e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez-Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e toda a casa de Israel, e toda Israel, a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Amém? Podeis se assentar? Amados, essa palavra é uma palavra que a gente já ouviu muitas das vezes na casa do Senhor. E um dia eu assistindo, porque Deus me dá mensagem de várias maneiras, ou lendo a Bíblia, ou vivendo uma situação, e às vezes ouvindo outra pessoa pregar, Deus te dá uma outra direção na palavra. E eu ouvindo uma pessoa pregar sobre esse tema, dentro da minha igreja, e ela repetiu por 3 vezes: Uzá morreu, e a culpa foi de Davi. E ela repetiu: Uzá morreu, e a culpa foi de Davi. Uzá morreu, e a culpa foi porque Davi não olhou os preceitos do Senhor. E quando ela disse pela 3ª vez, o Espírito de Deus gritou no meu ouvido: a culpa não é de Davi. E quando o Espírito de Deus falou no meu coração: a culpa não é de Davi, eu falei: Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer? E ele disse assim: a culpa não é de Davi, porque se Davi tivesse culpa, eu matava Uzá e matava Davi. Porque quem tem culpa, morre. Aí eu: Senhor, o que o Senhor está querendo dizer? Aí você consegue entender que eu já não estava mais no culto, né? Porque tem hora que a gente está no culto, mas Deus leva a gente para uma outra dimensão. E eu comecei a questionar: Senhor, que é isso que o Senhor está dizendo? A culpa não é de Davi, a morte de Uzá? E o Senhor falou para mim: filha, alguém pode arrumar o cenário, alguém pode ajeitar tudinho, mas botar a mão no pecado e pecar, depois
depende de você. Então, se você pecou e morreu, a culpa é sua. Aí eu entendi o que Deus estava querendo dizer comigo. Porque muitas das vezes a gente fala de Davi. Davi tinha uma intenção ali. Ele errou e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas o interessante é que quando cheguei em casa, eu fui para a Bíblia. E aí você lendo a Bíblia, com a ideia que Deus nos deu sobre a culpa do próprio Uzá, eu comecei a questionar e olhar a Bíblia. E Deus me fez ler que Uzá era filho de Aminadab. Abinadab era levita na casa do Senhor. Então a gente entende que quem tem que entender sobre lei é Abinadab. O rei Davi há muito tempo não sabe da arca, porque a arca estava fora. E eu não vou falar desse contexto agora, senão a gente vai até 3 horas da tarde, né? E simplesmente, você sabe a história, a arca está fora há muito tempo. Davi tem desejo de trazê-la de volta. E você sabe que a arca é a presença. Davi quer 2 coisas trazendo a arca. Ele quer a presença de Deus e a bênção de ter a presença. Você veio nessa manhã chuvosa, veio de longe, porque tu quer 2 coisas nesse lugar. Você quer a presença e a bênção que a presença traz para a nossa vida. Aí, você vê que Uzá é filho de Abinadab. Abinadab é levita. Davi é rei. Davi, tudo bem, tem que entender algumas coisas da lei. Mas o detalhe da lei, Abinadab tem que saber. E Abinadab é pai de Uzá. Uzá é criado com a arca dentro de casa. 20 anos, você consegue entender? Alguém que peca com tempo novo na igreja, a gente entende, amado. Às vezes não tem experiência, mas 20 anos dentro da presença do Senhor e você peca e alguém está dizendo que a culpa é de outro. Sabe qual é o problema da nossa igreja? Eu estou falando igreja na terra. É que a gente quer massacrar quem ficou e está tentando ficar limpo para defender aquele que morreu, que não valorizou a presença. Morreu 20 anos do lado da arca. Viveu 20 anos do lado da arca e morreu próximo dela. A culpa é do próprio Uzá. Aí você viu, Davi arrumou a cena, mas botar a mão e pecar era ele. Aí você vai dizer assim, mas missionária, ele tinha boa intenção, a arca ia cair e ele queria proteger. Aí eu quero te dizer o nome, o significado de nome de Uzá. O significado é força. O problema é eu e você querer lidar com a presença, com a nossa força, com a nossa mão, com o nosso poder. Aí eu vou para Jeremias capítulo 17, versículo 5, que diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. Você consegue entender que botar a mão na arca e pecar é porque o coração já está fora há muito tempo. É porque teu coração já está fora há muito tempo. Você está se achando, você está botando a sua força naquilo que você pode e naquilo que você faz. Uzá morreu próximo à arca. Olha que interessante, a pastora Cristiane falou do Jordão. Você sabe o peso da arca? O valor de carregar o peso da arca? De estar próximo da arca? A gente quer estar perto da presença, a gente quer estar envolvido com a presença, mas tem um preço a ser pago por causa da presença. Aí simplesmente no Jordão você vê. Para que o povo passe o Jordão, é necessário o sacerdote entrar com a arca. Você consegue entender? Sacerdote com a arca no ombro, entra no Jordão.
molha os pés. E longe o Senhor segura a água. Aí você entende que você que lida com a presença tem uma responsabilidade muito grande, porque você está de pé, Deus está segurando água para não destruir uma multidão. Aí quando eles entram no meio do Jordão, a Bíblia diz que eles ficam firmes no seco, mas entraram debaixo da água. Agora estão a seco, e porque eles estão no meio, o povo passa seco. Você consegue entender o peso da presença? Tem peso, gente. Tem preço. Quer a presença? Tem um preço a ser pago. Aí você, mais missionária. E Davi nessa história? Uzá morreu por culpa de si mesmo. Davi simplesmente estava tentando fazer o que é certo. Tentando trazer a arca. Mas tem alguns pontos que Davi pecou, que, claro, não foi para a morte, mas muitas das vezes a gente peca também. Qual é o pecado? Quando Davi começou a fazer o esquema para trazer a arca, ele disse assim, ó, vou fazer isso porque Saul não se preocupou em trazer a arca. Davi, você quer trazer a arca porque tu quer a presença? Ou você quer a presença para mostrar que tu é melhor do que Saul? Porque tem gente querendo a presença para poder mostrar que é melhor que o outro.